tema da mensagem de hoje é: Pedro, tu me amas? Será que nós amamos ao Senhor da forma que Ele gostaria que nós o amássemos? Será que realmente temos feito com generosidade como foi ministrado aqui? Será que nós temos sido pessoas realmente generosas, não só em ofertar, mas em todos os sentidos? Foi isso que Jesus nos ensinou, amém? João capítulo 21, 17 diz assim: pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pergunta interessante essa, né? Na verdade, essa pergunta é que revela um elemento de nossas traduções bíblicas, amém? A dificuldade, amada, de verter em nossa língua, a dificuldade de falar na nossa língua, a tradução do grego, certas nuances do grego. Mas eu quero falar sobre o versículo de João 21, que conta essa conversa entre o próprio Jesus e o apóstolo Pedro. E aí eles fazem um jogo entre dois versos. E eles falam de dois tipos de amor: filéu e ágape. Ambos normalmente, tanto filéu como ágape, no grego, ele é traduzido para o português com a palavra amar ou amor. Mas nós sabemos que no grego os dois versos têm esse significado, amor, mas mostra alguns níveis diferentes de amor. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar primeiro sobre o amor chamado filéu, que quer dizer amizade. Enquanto o amor ágape, que é o segundo amor, é o amor profundo, é aquele amor que se doa, é o verdadeiro amor cristão. Acompanhe comigo no quadro. Vejamos esquematicamente o que acontece no texto mencionado. Coloca os verbos gregos transliterados no infinito, no diálogo entre Jesus e Pedro. Primeira vez, João 21:15. Pedro, tu ágape a mim? Pedro responde: sim, eu filéu a ti. Segunda vez, João 21:16. Pedro, tu ágape a mim? Pedro responde: sim, eu filéu a ti. E pela terceira e última vez, João 21:17. Pedro, tu filéu a mim? Ele diz: sim, eu filéu a ti. É evidente, amado, que Jesus perguntava se Pedro amava com amor verdadeiro, e o discípulo dizia, resumido, que era seu amigo. Olha o que diz essa mensagem: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Pode colocar, Marcos. Quando ele fala 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas, a inicial do que ele está dizendo quer dizer amor. Quando nós amamos, nós apacentamos uns aos outros. Quando nós amamos, nós temos o cuidado para com o irmão, para com o amigo, para com o pai, para com a mãe, para com todos aqueles que estão ao nosso redor. É muito fácil dizer: olha, eu sou cristão, eu sou pastor, eu sou líder de célula. Se não houver amor, você não é nada. O que Jesus queria dizer assim: Pedro, tu me amas na condição de largar tudo por mim? Ele diz: eu te amo na condição de amizade. Mas não era isso que Jesus queria ouvir. João ele quer mostrar com esse jogo de palavras, sabe, que se perde às vezes na tradução, é que no português, que o discípulo de Cristo é chamado para viver o amor verdadeiro. Sabe, irmãos, infelizmente se prega um evangelho de direito das coisas, o evangelho da prosperidade. O evangelho que mais as pessoas querem ouvir é o evangelho da determinação. Então eu determino, eu lanço, eu faço, eu aconteço e Deus me dará. Na verdade o Senhor te diz o seguinte: o verdadeiro evangelho que você deve pregar é o evangelho do amor. Amar o teu irmão, independente se ele tem algo para te dar ou não. Pregar o evangelho para ele, que se doa completamente por amor de Cristo, que lá na cruz se doou por mim e por você. Jesus não doou-se na cruz por aquele que era um dizimista maior, por aquele que tinha uma oferta maior, por aquele que tinha maior conhecimento, por aquele que não tinha pecado algum. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele se doou por aquelas pessoas mais pecaminosas.
E para provar isso, na hora da sua morte, Ele salva alguém que estava condenado à morte, porque realmente errou, pecou, falhou. E o primeiro a inaugurar o céu foi um ladrão. O ladrão da cruz. Não foi? Não foi o ladrão da cruz que disse assim: mestre, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim? Ele disse: hoje mesmo estará comigo no reino? Não, ele disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Por que não no reino? Porque reino é para aquelas pessoas que aceitaram Jesus, sabe, que esmurraram a sua carne, que verdadeiramente deu a sua vida por amor à obra. Esses herdarão o reino. Apenas os salvos, amado, herdarão a salvação, é o paraíso, que já é uma grande coisa. Amém? Eu quero te dizer que quando ele diz apacenta as minhas ovelhas, tem pessoas que ouvem esse texto e falam assim: ufa, ainda bem que não é comigo, eu não sou pastor, não sou presbítero, não sou evangelista, eu sou apenas líder de célula e estou começando a ter uma visão de ser líder em treinamento. O Senhor te diz: é contigo que eu falo. Quando ele chama Pedro não só como amigo, mas como filho. Quem aqui não é filho de Deus? Todos nós somos filhos. Então é contigo que ele fala: apacenta. Apacentar é cuidar, é zelar. Pastor, mas esse trabalho na minha célula é do meu líder, é do pastor da rede. Não, esse trabalho todos nós podemos fazer. Se cada um apacentar um, todo o rebanho será apacentado. Não é verdade? Eu imagino aquelas mães que hoje em dia já não é tanto assim, mas antigamente tinha muitos pais que tinham muitos filhos. E de uma geração, muito próxima da nossa, as mulheres tiveram que trabalhar. Não era mais aquelas mulheres como há 40 anos atrás, que o marido trabalhava e ela ficava em casa, que ela era doméstica e ficava em casa cuidando dos filhos. A nossa realidade hoje, não só no nosso país, como muitos países do mundo, a mulher precisa ajudar o marido. E muitas delas às vezes perdeu o marido, ou porque separou, ou porque teve uma gravidez indesejada. Você sabe todo o problema que nós vivemos na nossa sociedade. E quantas mães, a gente ouve casos, sabe, de pegar o filho mais velho e falar assim: olha, cuida dos seus irmãozinhos. Ó, você cuida dele, ele cuida do outro. E assim apacentavam um ao outro. Eu já ouvi casos, amado, que hoje, sabe, mãe que faz isso, às vezes vai para a cadeia, mas quantas delas precisavam trabalhar e deixavam às vezes o filho trancado dentro de casa, de 7, 8 anos, cuidando de outros pequenininho, e talvez tinha até que trocar fralda. Ninguém nunca morreu por isso. Eu não estou dizendo que a gente faz apologia para que isso aconteça, mas a necessidade da época era assim. Hoje, com esse negócio de direitos humanos, é só bandido que tem direito humano, desculpa a minha expressão. É só gente ruim que tem direitos humanos, não é? Hoje, na minha época, com 14 anos podia trabalhar, hoje não pode mais. Mas a criança com 14, ela pode usar droga, matar, roubar, aí ela pode. Mas colocar ela para trabalhar, não pode, não é? Só que quando a gente vai trazer isso, nós somos interpretados de uma forma diferente. Quando ele diz assim: apacenta as minhas ovelhas, ele não está dizendo apenas no sentido do evangelho, mas ele está dizendo: apacentar é cuidar uns dos outros. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode ser muito bom para cuidar de pessoas na tua célula, na tua igreja, mas a tua primeira igreja é a tua casa. Tua primeira igreja são os teus filhos, são tua esposa, teu esposo. Às vezes você é um ótimo líder, ou está pensando em ser um líder. Deixa eu te dizer uma coisa: você que vai iniciar e você que já está, seja primeiro pastor dentro da tua casa. Seja amigo da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos. Às vezes, amado, a gente entende, sabe, e interpreta tantas coisas, sonhos de pessoas. Ah, irmão, olha, eu sonhei com tal coisa, eu tenho um sonho de tal coisa. Você fala: eu vou orar. E às vezes você não tem tempo de ouvir o teu filho, a tua esposa, o teu marido dizer quais sonhos que eles têm. O que nós precisamos fazer é apacentar dentro da nossa casa, para que juntamente a nossa casa nos ajude a apacentar os de fora. Amém? O que é ser um pequeno Cristo? Sou um pequeno Cristo, entre parênteses, cristão. Você realmente pensa que existe alguém ainda no mundo que nunca ouviu o evangelho? Será que existe alguém no mundo que ainda nunca ouviu o evangelho? Pois bem, vamos ver essa reflexão. Vivem no mundo hoje 2
milhões e meio de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus, nem sequer uma vez. Esta vasta multidão representa 15 vezes a população do Brasil, ou seja, é o Brasil 15 vezes de pessoas que nunca ouviu falar do Evangelho, ouviu falar do nome de Jesus, nem sequer uma vez. 140 vezes a população da cidade de São Paulo e 17 mil vezes o Maracanã lotado em um dia de jogo. Hoje no mundo, 1,2 bilhões são muçulmanos, 770 milhões são hindus, 360 milhões são budistas. No mundo, 1,7 são considerados cristãos. Preste atenção, 1,7 bilhão são considerados cristãos. Mas volta uma tela antes. 770 milhões são hindus, 360 milhões são budistas e 1,2 são muçulmanos. Uma diferença de 500 mil considerado cristão no mundo inteiro. Os muçulmanos são quase a mesma quantidade de cristão. Existe por volta de 190 nações no mundo, 12.500 grupos étnicos, 6.528 línguas. De toda a população mundial, existe 1,1 bilhão de pessoas que são analfabetas. 1,3 bilhões são miseráveis, pobres, ou seja, ganha menos do que $1.000 por ano, não é por mês. E só serão salvas se ouvirem e crerem no Evangelho de Jesus. Nasce no mundo, por dia, 370 mil, enquanto morre 150 mil. Estima-se que 85 mil morrem por dia, sem nunca terem ouvido falar do nome de Jesus, nem sequer uma vez na vida. Ou seja, 2,5 milhões de pessoas morrem a cada mês, e vão para a eternidade sem sequer ter sido evangelizada. Para se ter uma ideia da situação espiritual, somente no Brasil, morrem assassinadas 4 crianças por dia, 600 mil meninas são prostitutas, o equivalente a 4 Maracanã lotados. 3 milhões de meninas entre 10 e 17 anos estão grávidas agora mesmo, e metade dessas meninas vive nas ruas, num país de 8 milhões de meninos de rua. Mateus 24:14 diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Você está entendendo? Quanta gente não ouviu falar do evangelho? Nós estamos dizendo, Jesus vai voltar, óbvio que ele vai voltar. Mas Jesus está voltando para todo aquele que fechar os olhos aqui, porque chegou o seu último dia de vida. Nós devemos nos preocupar quando Jesus vai voltar, mas devemos nos preocupar se nós realmente amamos ao Senhor. E amar ao Senhor é ganhar o próximo. Talvez você pense assim, mas como que eu vou ganhar? Comece ganhando primeiro para a tua célula. Pastor, mas eu ganhei na minha célula, a pessoa não vai para a igreja, já deu 200 caminhos, 200 passos andados, já está não sei quantos anos luz à frente, indo na célula já é uma grande coisa. A finalização da igreja, amado, por vezes é o segundo passo, e o terceiro passo é a eternidade. Sabe, o que significa ser cristão? Sabe, amado, o significado da palavra cristão no grego quer dizer pequenos cristos. Quando você se nomeia cristão, você está dizendo, eu sou um pequeno Cristo. Ou, até engraçado, um filhote de Cristo. Porque se você é cristão, você leva o nome de quem? De Cristo. Amém? Dando o sentido de que cristão deve ser uma cópia de Cristo, por onde passar. Em Atos 1:8, nós podemos entender o melhor propósito de Jesus para as vidas como cristão, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Sabe, amado, sabe o que nós aprendemos aqui? A ser pequenos Cristo. Por quê? Porque ele disse assim, olha, vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Vocês expulsarão demônio, curarão os enfermos, se comer ou beber alguma coisa mortífera, algum veneno, nenhum mal te fará, porque você é pequeno Cristo. Paulo entendeu tanto isso, que certa vez Paulo estava ministrando, fazendo uma fogueira para ali ministrar a palavra de Deus, e quando ele foi pegar um graveto para colocar na fogueira, saiu uma serpente e mordeu o seu pulso.
E todos ficaram atônitos, porque aquela serpente era muito venenosa. E quando ela pegou o pulso de Paulo, Paulo olhou. Eu acredito que alguns que estavam ali disseram: pronto, agora é o fim dele. Ele não vai conseguir fazer mais nada, porque logo esse veneno vai entrar na sua corrente sanguínea. E ele vai começar, sabe, a delirar, ele vai começar a transpirar, vai ter uma alteração de pressão baixa e alta de uma só vez. E aí, em menos de 15 minutos, ele vai cair. Não sabia eles que aquela estratégia da serpente era a vontade de Deus. Como assim, pastor? Deus vai querer que alguém vai pregar o evangelho e antes de pregar o evangelho vem a serpente e morde? Sim! Porque aquele povo provavelmente não ouviria Paulo dizer, mas eles ficaram assim esperando: é agora, é agora. Enquanto isso eles estavam ouvindo, e Paulo pregando, e o homem não caía. E antes de Paulo começar a pregar, ele chacoalha o braço, joga a serpente no fogo, porque esse é o lugar dela, é queimar. E ele continua então com toda a ênfase, porque ele sabia que ele era um pequeno Cristo, ele sabia que ele era cristão, ele sabia quem é que vivia dentro dele. Ele vivia a palavra que dizia: se comer ou ser mordido por algo mortífero, nenhum mal te fará, porque você está fazendo a minha obra. Eu quero falar algumas lições, amado, aprendendo com esse texto. A primeira lição: Jesus não chamou para testemunhar sobre ele, ou seja, Jesus não nos chamou para ficarmos tentando o empurrar de goela abaixo para as pessoas. Jesus nos chamou para sermos testemunha. O que é ser testemunha? Você não precisa estar colocando Cristo de goela abaixo. Você simplesmente precisa ser testemunha daquilo que Ele é, e a sua vida vai pregar o evangelho. É muito claro, de repente você às vezes ouvir alguém dizer assim: olha lá, aquele lá diz que é crente. Quando a pessoa usa essa expressão, é porque ela está criticando de que forma? Porque ela está enxergando que a atitude daquela pessoa não é uma atitude de cristão. Mas ele também não é cristão. Mas então, é muito fácil as pessoas lerem a Bíblia. Sabe qual a Bíblia que o mundo lê? A sua vida. Aquilo que você fizer, eles vão então entender se está dentro da palavra, se não está. Se tiver, muito bem. Se não tiver, crítica. Pastor, mas eu não quero saber o que as pessoas pensam de mim errado. Você tem que saber sim. Porque se você é testemunha de alguém que pagou um alto preço para você testemunhar a respeito dele. Amém? Para você ser uma testemunha, você precisa ter visto, experimentado ou estado lá. Alguém pode ser chamado para ser testemunha de algum crime ou de alguma coisa que aconteceu se ele não estava lá, se ele não viu ou se ele não presenciou. É possível ser uma testemunha assim? Não. E porque eu não vi a morte de Cristo, eu não estava lá quando Ele foi crucificado, mas eu senti no dia que Ele entrou na minha vida, a partir do dia que eu aceitei Jesus. Então a Bíblia diz: agora você pode andar de cabeça erguida aonde for, não importa, você é testemunha dEle. Segunda lição desse texto, nós podemos entender: você só poderá ser uma cópia de Jesus quando você estiver vivendo com Ele. Então você será uma testemunha. É muito fácil, amado, falar, sabe, de algo que você conhece bem. Muito fácil você explicar algo que você domina. Ou seja, quanto mais você conhece a Cristo, mais você ficará mais parecido com Ele. Você será espontâneo falar dele e mostrar ao mundo que Ele mudou sua vida. Eu preciso dizer para alguém que Cristo mudou minha vida? Não. Basta a pessoa que me conheceu no passado, me conhece hoje e sabe que são duas pessoas totalmente opostas. Amém? Elas podem até não aceitar Jesus a partir da minha vida, mas quando se fala de cristão, ela vai olhar: eu conheci fulano de tal que era assim e hoje é assim, então eu sei que Deus pode fazer. Sabe, amados, na minha família, dos meus irmãos, só falta uma irmã para se entregar a Jesus. Infelizmente ela é muito idólatra ainda, mas há uma palavra liberada que todos servirão ao Senhor. E eu entendo, e não digo que foi por minha causa, por causa de mim, mas apesar de mim, na minha transformação, da minha vida, que os demais vieram ao encontro do Senhor. Amém? E todos eles passaram pela casa do Senhor. E só falta essa, e muito perto ela virá.
Eu não posso dizer assim, mas o que adiantou esses anos todos e essa pessoa ainda não veio? Deus sabe o momento e a hora. Mas de uma coisa nós temos que entender: aonde você for, seja testemunha de Cristo. Eu só posso dizer que eu amo ao Senhor se eu apacento as ovelhas. Então tem alguém da minha célula que não está sendo tratado, eu talvez não consegui perceber, e uma outra pessoa percebeu que aquela pessoa está passando por uma fase e ela pode ajudar. Já que eu não consigo, eu posso achar ruim que alguém faça? Eu sou pai, de repente eu não consegui aconselhar o meu filho em alguma área. Eu vou ficar triste se de repente, o José da Silva chegou lá e conseguiu levar aquela pessoa. Sabe, irmãos, quantos pais não conseguiram levar os seus filhos para a igreja? Mas Deus usou uma outra pessoa de uma outra igreja e conseguiu. Não importa a estratégia, o caminho, importa que chegou ao Senhor. Eu quero te dizer que quando nós apacentamos as ovelhas do Senhor e cuidamos do seu rebanho precioso, Deus tem para nós o melhor dessa terra. Sabe? O melhor da terra. Terceira lição: Deus quer que você alcance outros, mesmo que seu chamado não seja evangelista. Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não foi isso que o Senhor disse? Vá, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e todos os confins da terra, pregando a minha palavra. Todo lugar que Deus te colocar, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, em todos esses lugares, amado, você pode e deve ser um pequeno Cristo. Talvez alguém ouça isso e fale: nossa, é uma soberba dizer, né? Ou talvez até uma blasfêmia dizer que somos pequenos Cristo. Não é não. Filho de peixe não é gato, é? Filho de peixe, peixinho é. Você é filho do Altíssimo. Você não é Deus, mas você é pequeno Cristo. Pequeno Cristo no sentido, através da sua vida, a salvação. Amém? Você pode se nomear e ganhar muitos filhos para o reino do Pai. Vamos ser práticos, amados, e objetivos. Vamos declarar, sabe? Se você tem pregado por todos os lugares onde você tem passado, seja na escola, seja nos seus amigos, seja em qualquer lugar, você está expressando a imagem e semelhança daquele que te chamou. Reinhard Bonnke, ele afirma em seu livro Evangelismo pelo Fogo, dizendo o seguinte: o evangelho não é boas novas para um povo que nunca ouviu. Um evangelho que não é pregado não é evangelho. Eu não posso dizer que o evangelho é as boas novas para aquela pessoa que nunca ouviu. O evangelho, ele só pode ser realmente vivido quando ele é pregado. Quando ele não é pregado, não é evangelho. Pastor, mas eu não sei pregar. Mas fale do amor de Deus aonde você estiver, e pelas suas palavras Deus fará acontecer. Em Marcos 16, 20 nós lemos o seguinte: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, pregaram em todos os lugares, trabalhando, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. O Senhor pergunta hoje: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Será que você, amado, vai ser o primeiro a se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, sabe? Envia-me a mim, eu quero ir. Porque é muito fácil dizer: Senhor, eu te amo. Jesus confrontou Pedro dizendo: Pedro, tu me amas? Por quê? Porque no momento da aflição de Pedro, o que ele fez? Ele abandonou a obra e foi pescar. Pescar é pecado? Não, estou dizendo que pescar é pecado. Mas Jesus, quando chamou ele era o quê? Pescador. Ele diz: a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Pedro o tempo inteiro foi ministrado o que iria acontecer. Era preciso que ele morresse, era preciso que o Cristo padecesse, que ressuscitasse ao terceiro dia, para que a obra fosse concluída. Mas às vezes a gente esquece. Tem coisa que você passa na vida que você fica chateado com Deus. Por que que Deus deixou acontecer? Quantas vezes Ele te avisou? Quantas vezes Ele falou: não vá, não faça, ou então não é por aí que eu quero, mas você disse: não, mas eu quero, é meu sonho. Tá bom, seja o teu sonho, cuidado para não virar pesadelo. E lá na frente a gente quebra a cara. Pedro, ele ficou angustiado, e ele então nega Jesus por 3 vezes, e o próprio Jesus disse: você vai me negar. Sabe, irmãos, às vezes nós temos mania de querer ser tudo. Seja você mesmo.
Porque o querer ser tudo te fará ser nada. Nós precisamos entender que o tudo que nós temos está nele. Ele nos amou, Ele nos projetou, Ele nos lançou na tua obra. Ninguém acreditou em você, Ele acreditou. Eu vi algumas palavras que me emocionou no dia do meu aniversário. Alguns líderes, fico feliz e grato por isso. Diz, não, o pastor confiou em mim, sabe, ele me enxergou, não fui eu não. Pode ter certeza que essa honra não é minha, é dele. Porque foi Ele que colocou no meu coração para te levantar. Foi Ele que colocou no meu coração para você fazer. Quando ninguém acreditava, Ele disse, vá porque eu sou contigo. Confesso que alguns, até eu tive medo. Dizer, mas eu acho que não vai dar. O Senhor diz, faça o que eu estou mandando. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele levantou, Ele vai dar conta. Se a gente olhasse pela, sabe, a teoria de Pedro, quem era Pedro, a atitude de Pedro, ninguém nunca chamaria Pedro para ser discípulo. Não chamaria Judas para ser discípulo. E no dia que Jesus foi para a cruz, todos foram embora, só João estava lá. Não andaria com a mulher prostituta, que todo mundo quis jogar pedra, e Ele a perdoou diante de todo mundo. E ela o seguiu, ela estava lá aos pés da cruz. Às vezes nós olhamos pessoas e admiramos, essa pessoa vai ser uma bênção, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, porque de repente é uma pessoa bastante, dinâmica. Deus não está olhando para dinamismo, é claro que Ele ajuda, é claro que o dinamismo abençoa. Mas sabe o seguinte, meu irmão, entenda o que eu estou te dizendo, você tem um chamado, e esse chamado não foi homem que te deu. Enquanto você não assumir o apacenta as minhas ovelhas, muitas coisas continuarão retidas no reino do Espírito. Eu confesso que um tempo na minha vida, no meu ministério, eu pensei em entregar o ministério, quando eu ainda estava na quadrangular, muita perseguição. E um dia o Senhor falou no meu coração, você vai sair da quadrangular. Eu pensei comigo, acho que, sabe, eu vou fazer outra coisa na vida. Vou continuar sendo crente, mas só de banco. Vou ficar, sendo ministrado, de repente ajuda algum pastor, você diácono, alguma coisa assim. Tá bom, eu quero descansar. O Senhor disse, o teu descanso não é aqui. Foi quando o Senhor me deu, colocou no meu coração, adoração profética. Eu disse, adoração profética? Fiquei muito tempo com esse nome na cabeça. Passado mais ou menos 6 meses, a pastora Ludmila Feber lançou um CD chamado Adoração Profética. Um CD de louvores de batalha espiritual, de guerra, de adoração. Eu falei, será que Deus me falou aquilo porque a pastora Ludmila ia lançar esse CD? Não estou entendendo, o que tem eu a ver com o CD? E um dia o Senhor usou uma pessoa e disse assim, olha, Deus está dizendo que Ele já te deu um nome, e você só vai acrescentar na frente, Igreja Apostólica. E eu fiquei com este nome, Igreja Apostólica. Tá, e aí? Um dia eu acordei e o Senhor disse, o nome é Igreja Apostólica Adoração Profética. Eu disse, meu Deus, não quero. Lutei, conversei com a minha esposa, e a gente ficou naquela luta. Foi quando nós saímos do prédio onde nós estávamos e viemos para cá. Foi uma luta para vir para cá, porque eu não queria. Imagina, o prédio que nós estávamos lá, fizemos uma reforma enorme, um prédio lindo. Hoje ele é uma academia aqui na Dom João VI, do lado da delegacia, um prédio enorme, 3 andares. E nós viemos para cá cheio de rato, sabe? Era um monte de porta, aqui era uma padaria antiga, tinha uma parede aqui no meio. Muito feio ao quadrado. Muito feio, parecia um cemitério isso aqui, sabe? E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Eu achei que eu não ia mais mexer com reforma. E o Senhor disse, é aqui que você vai ficar. Eu resisti, não quis. Falei, se for de Deus, então nós vamos orar. Se for de Deus, vai dar certo. E aí, amado, foi muito fácil, muito rápido, muito simples. Deus fez. Viemos para cá, começamos a reforma. E o dia que eu entrei aqui, que nós tiramos todo o lixo, eu enxerguei a igreja do jeito que ela é hoje. Não tinha aquela parte da recepção ali, tinha uma porta, terminava ali.
Se você ver algumas fotos no Face, você vai ver que a igreja era azul escuro, um azul mais escuro com azul meio claro. O púlpito era um cantinho ali, era uma coisa. O piso era desnivelado, começava numa altura, caía para outra e ia. Não tinha gesso, era um TNT, né? Os mais antigos lembram disso. E aqui nós começamos a adorar o Senhor, amado. E toda vez que eu fechava os olhos, eu via a igreja do jeito que ela é hoje, uma recepção. E um dia que nós falamos que ia fazer uma reforma, muita gente falou: mas o que será que o pastor vai fazer? Eu falei: vocês vão ver. Não é doido, eu falei, mas vocês vão ver. Quebramos tudo, fizemos uma recepção, não vai dar certo. Vocês vão ver. Sabe quando Deus te dá uma visão daquilo que Ele realmente quer? Sabe, irmãos? Algumas pessoas esses dias perguntaram para mim, acho que foi, não sei se foi o William, mas umas duas falou: pastor, não vai pintar a igreja? Eu falei: não, vou fazer mais nada aqui. Por que está com essa revolta toda? Porque o nosso tempo aqui acabou, é uma questão de dias. Mas não dá para pintar. Eu falei: olha, quando eu entrego algo, eu não costumo fazer. Ainda falei: se vocês quiserem pintar, vocês pintam. Eu não vou pintar. Esses dias minha esposa falou: nossa, Lê, aqui em cima precisa de uma pintura, alguma coisa. Eu falei: não vou fazer mais nada. Dá impressão de revolta, não é? Mas não é, amado. Eu sei que chegou o tempo. Eu não sei quanto tempo, se mais 6 meses, se mais 1 ano. Mas o Senhor está dizendo: não se apega, porque você vai ser levado a outros lugares. E uma coisa eu entendo: nós estamos rompendo mais um ciclo no final de dezembro. No dia 1º de janeiro nós começamos um novo ciclo. E Deus tem um povo muito grande. Sabe? Você vai ver a sua célula chegar pessoas e você falar: meu Deus, o que esse povo está fazendo aqui? Eu não sei nem pregar direito, mas eles vêm, eles amam, o Senhor abençoa, desce uma unção, as pessoas são curadas, são abençoadas. Sabe por quê? Porque não é por causa de você. Não é a sua técnica, não é o que você sabe, não é, sabe, o teu poder de jejum ou de oração. É o poder dele que te escolheu e disse: apacenta as minhas ovelhas. Nós só estamos prestando um favor para ele agora, para naquele dia poder entregar. Eu quero entregar milhares de milhões de almas diante do Senhor. Queira a mesma coisa. Porque tudo nesta vida passa. O teu diploma vai passar, tuas finanças vai passar, toda a riqueza deste mundo vai passar. O que não vai passar é aquilo que você constituiu e fez para Ele. Amém, irmão? Pastor pode não ver, sua mulher, seu marido, seu patrão, o governo pode não ver, mas os olhos do Senhor estão em toda a terra. Fecha os